continua com a palavra agora com o processo 18.315. Ok, senhor presidente, relatório. Trata o presente processo de análise de concorrência número 072/2011, lote 1 e 2, e contrato número 7.211.039C, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação de vias urbanas em tijolo maciço no município de Epitaciolândia, Acre, após as análises técnicas preliminares e defesa apresentada pelo gestor, a 5ª IGCE apontou em seu relatório complementar de auditoria de folha 317/329, as seguintes irregularidades: a ausência de projeto básico de projeto executivo, b, ausência de justificativas aos termos aditivos ao contrato, c, irregularidade na execução da obra, o que gerou um dano ao erário em razão de serviços não executados no valor de R$ 899.525,90. 3. No tocante à discriminação do dano ao erário, podemos observar no relatório técnico da 5ª IGCE as folhas 169/189, que houve pagamento efetuados por serviços não prestados. No tocante ao contrato 07 dos 2011 032A, lote 1, A1, pagamento de R$ 7.815 de serviços preliminares não executados, A2, pagamento de R$ 54.393 de serviços de movimento de terra não executados, 3, pagamento de R$ 141.064 de serviços de pavimentação não executados, A4, pagamento de R$ 28.797,14 de serviços de drenagem pluvial não executados, 5, pagamento de R$ 39.865 de serviços de instalação de rede de abastecimento de água não executado, 6, pagamento de R$ 76.791 de serviços adicionais não executados. No tocante ao contrato 211.032C, lote 2, pagamento de R$ 8.549 de serviços preliminares não executados. 2, pagamento de R$ 63.466 de serviço de movimentação de terra não executados. 3, pagamento de R$ 178.914 de serviço de pavimentação não executados. 4, pagamento de R$ 161.230 de serviços de drenagem pluvial não executados. 5, pagamento de R$ 39.741 de serviços de instalação de rede de abastecimento de água não executado. 6, pagamento de R$ 98.000
R$ 836 de serviços adicionais não executados. Em suas defesas, os gestores alegam, em síntese, que não houve nenhuma irregularidade na concorrência número 72/2011, e concorrência número 7207-32A e 07-211-32C, pois entendem que, no tocante à ausência de projetos básicos, esta estaria amparada pelo Programa de Ruas do Povo, no tocante à ausência de justificativas aos termos aditivos aos contratos. Alegam os gestores que ocorreram invasões de populares, bem como enchentes atípicas naquele ano. Desta forma, entendem estar justificados os termos aditivos dos contratos. Por fim, no tocante ao dano ao erário, alegam os gestores que a planilha apresentada pelo relatório técnico da 5ª IGCE não compreende, vocês não compreendem o que foi realmente executado, pois houve alterações nas vias que foram pavimentadas e a equipe técnica desta Corte não levou isso em consideração. O Ministério Público de Contas, junto a esta Corte, se manifestou as folhas 334/339 em pronunciamento da lavra do senhor Procurador Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, Sua Excelência, o Procurador, para a sua manifestação. Tratam os presentes autos de procedimento aberto por solicitação da área técnica desse tribunal para análise da documentação referente aos contratos número 07/2011-032A e 07/2011-032C, firmados entre o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento, DEPASA, o consórcio Tarauacá 2, que envolve a Cerâmica São Jorge e Proenge Projetos e Construções Limitada, e a empresa VM Construções Limitada, respectivamente, e fiscalização da execução dos serviços de terraplanagem e pavimentação de vias urbanas em tijolo maciço no município de Epitaciolândia, no Acre. A área técnica constatou, em síntese, as seguintes irregularidades: pagamento por serviços não executados no montante de R$ 899.525,90, sendo R$ 348.805,60 referentes ao lote 1 e R$ 550.720,30 referentes ao lote 2. Ausência de projeto básico e de projeto executivo, descumprindo o artigo 6º, inciso 9, da Lei Federal número 8666/93, e ausência de justificativa aos 2º e 3º termos aditivos ao lote 1 e aos 1º, 2º e 3º termos aditivos ao lote 2, infringindo o artigo 60 da Lei Federal número 8666/93. Por fim, a DAFO requereu determinação ao atual gestor do DEPASA para que este adote providências em contratações futuras quanto ao planejamento do cronograma físico-financeiro no que se refere aos meses de maior incidência de chuvas em nosso Estado e quanto à contratação de execução de obra com projeto básico e registro de anotação de responsabilidade técnica do responsável. Foram regularmente citados os senhores Felismar Mesquita Moreira e Gildo César Rocha Pinto, ambos ex-diretores-presidentes do DEPASA, e Marcos Lourenço Bezerra da Silva, ex-diretor de pavimentação do órgão. O processo deu entrada no Ministério Público de Contas em 23 de setembro de 2019. Em relação ao dano ao erário identificado, este ficou discriminado pela área técnica no relatório inicial, tendo sido demonstrado que houve pagamento por serviços não executados da seguinte forma, e aqui está elencado cada valor relacionado a cada serviço que não foi executado, mas como o nobre relator já fez a leitura desses valores, eu vou, então,
evitar aqui a repetição. Bom, em relação ao lote 1, a equipe de auditoria identificou que foi pago 76,59% do total contratado, sendo que apenas 27% foi efetivamente executado. Já o lote 2, com aditivos, teve pagamentos na ordem de 108,98% do valor inicialmente contratado, sendo que apenas 29,39% foi efetivamente executado. Do total discriminado, os serviços de pavimentação, cujo percentual executado foi de apenas 27,37% no lote 1 e 25,68% no lote 2, havendo a identificação, inclusive com registros fotográficos, de diversas ruas que não foram pavimentadas, mas cujos serviços foram pagos. A auditoria destacou ainda a baixa qualidade dos serviços executados, tendo em vista que o tipo de pavimentação contratada tem vida útil elevada e que os serviços executados verificados em loco, antes mesmo dos 5 anos de uso, já apresentavam falhas e deterioração do pavimento. Já os serviços adicionais pagos pelo lote 2 foi glosado 100% do valor pago, considerando a ausência de projeto básico e de suas possíveis alterações, o que tornou impossível a verificação e análise da real adição dos itens elencados. Os 2 itens referentes ao sarjetão e dissipador de energia, que seria possível a sua verificação, não foram identificados ao longo das ruas que seriam contempladas. Quanto ao item 3, acima, a análise técnica identificou que não consta nos autos a alteração de projeto que ilustre e especifique a real necessidade dos termos aditivos, além de não terem sido anexadas as alterações de projeto e estudos técnicos de viabilidade e de ter havido paralisações nas obras que acarretaram aditivos de prazo e coincidiram com o período chuvoso da região. Em relação ao período chuvoso, fazemos colação do entendimento do Tribunal de Contas da União de que períodos rigorosos de chuva na região amazônica não configuram superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes ou que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato. Esses fenômenos naturais ocorrem todos os anos e somente um laudo meteorológico que comprovasse uma anormalidade de chuvas no período do contrato poderia sanar a irregularidade. Sobre a falta de projeto básico e do projeto executivo, foi encaminhado um mapa da cidade, termo de referência, memorial descritivo e lista de ruas e planilha orçamentária, o que é insuficiente para caracterizar a obra adequadamente, tampouco contém os elementos necessários e suficientes exigidos em projeto nos termos da lei. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas ratifica as conclusões da área técnica e opina: 1. Pela irregularidade dos atos de gestão aqui analisados, de responsabilidade dos senhores Gildo César Rocha Pinto, Felismar Mesquita Moreira, ex-diretores-presidentes do DEPASA, e Marcos Lourenço Bezerra da Silva, ex-diretor de pavimentação do DEPASA, por culpa em vigilando ante a falta de fiscalização que resultou em má qualidade e postergação indevida da conclusão dos serviços, condenando-os solidariamente à devolução do valor de R$ 899.525,90 pelos serviços pagos e não executados ou executados parcialmente, acrescido de multa acessória de 10%. Pela aplicação de multa aos senhores Gildo César Rocha Pinto e Felismar Mesquita Moreira, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38/93, pelos fatos noticiados nos itens 2 e 3 desse parecer. E 3, encaminhar o resultado da apuração ao Ministério Público Estadual para as providências que entender necessárias. É o pronunciamento. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para seu voto. Senhor presidente, nobres conselheiros, nobres conselheiras, eu transcrevo na íntegra ao meu voto o pronunciamento do Ministério Público de Contas e faço o encerramento do meu voto aqui pela irregularidade dos atos de gestão analisados e pela condenação solidária dos senhores Gildo César Rocha Pinto, Felismar Mesquita Moreira, ex-diretor-presidente do DEPASA, à época, e Marcos Lourenço Bezerra da Silva, ex-diretor de pavimentação, à época, por culpa invigilando
ante a falta de fiscalização pelos serviços executados e, principalmente, pelos não executados. A devolução do valor de R$ 899.525,90, acrescido de multa de 10%, com fulcro, no artigo 88 da Lei Complementar Estadual número 38 de 93. 2, pela aplicação de multa disposto no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38 de 93, aos gestores Gildo César Rocha Pinto e Felismar Mesquita Moreira, no valor de R$ 14.280 para cada um. 3, pelo encaminhamento desta decisão ao Ministério Público Estadual para as providências cabíveis, pela notificação dos gestores para tomar conhecimento desta decisão após pelo arquivamento dos autos. É como vota o senhor presidente, senhores e senhoras conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Senhor relator. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, eu não tenho o mesmo entendimento do conselheiro relator. Inclusive, eu trabalhei um tempo com pavimentação e fiz o curso nessa área, né? Eu fico impressionado como um profissional, depois de mais de 18 meses, vai verificar, inclusive um profissional mesmo, no processo licitatório já deveria estar acompanhando, não tem um acompanhamento desde o início por parte do tribunal e depois na execução. Como é que você vai verificar a subbase que ela está, no mínimo, a 40 centímetros abaixo do pavimento em cima? A base, como é que ele vai saber que solo foi usado, de onde é que veio? Ele sai de um carro, olha aqui, verifica, dá uma olhada aqui no projeto. Conselheiro Polanco, e a minha pergunta que fica é, como é que devolve se as ruas forem executadas? Elas podem ter problema, mas vai dar enriquecimento ilícito pela devolução? Porque as ruas foram feitas. Não, as ruas estão lá. Não, tem muita coisa não executada que foi verificada no processo. E não foi provado dentro do processo. Foi. Né? Porque as ruas, elas... Inclusive ruas. Não, inclusive ruas. Tem ruas não executadas segundo a instrução, né? Eu acharia interessante uma verificação mesmo da empresa, inclusive o próprio fiscal da obra não é chamado para o processo. Ele que autoriza, pague ou deixe de pagar o serviço que não foi realizado. Não está no processo. Que instrução é essa? Que processo é esse? E outra coisa, pavimento não é chegar por cima e dizer, já era para ter brecado, se não tem o projeto básico completo, o projeto executivo completo, por que o tribunal deixa que aconteça? Por esse motivo, eu não peço devolução e as multas de R$ 3.500 para cada, inclusive chamando para o processo. Né? E a correção pela empresa. E a correção da obra, chamando a empresa, já faz 6 anos. O julgamento hoje já faz 6 anos. Normalmente, os contratos prevalecem com 5 anos. Você chama para corrigir. Mas nós estamos chegando atrasado, com 6 anos, o julgamento final. Bom, eu acho impressionante. Eu quando trabalhava lá, trabalhei na parte de, assim, claro, era um executor. O projeto, já, às vezes, fazia só o trabalho básico, né, de levantamento plano altimétrico, e o engenheiro ia que, conforme a rua, se é uma rua de primeira ordem, de segunda ordem, conforme o plano diretor, o código de obras. Então, você vai definir o código de postura, que tipo de pavimento vai ter ali para o peso que vai chegar. Nós não tem nenhuma análise dessa, mas
nós estamos julgando. Nós estamos julgando. Então, por esta razão, estou divergindo do conselheiro com todo respeito e da área técnica, e eu vejo que, às vezes, a gente quer abraçar o mundo com os braços que não dá para abraçar. E olhar para trás em situações que não dá para olhar. Então, por esta razão, não peço devolução, acho que tem problemas, tem, e a multa R$ 3.570, e, se tiver continuidade, chamar o fiscal da obra, Conselheiro Polanco, para determinar também que as empresas refaçam em 180 dias, rever, que seja revista, corrigida. A sociedade, inclusive agora esses dados do IBGE que saiu, que nós temos uma queda do nosso índice de mortalidade infantil, existem reflexos positivos em razão desse serviço que foi realizado. Saiu essa semana, eu poderia até estar aqui no meu celular, porque eu findei gravando, não tinha visto que ia vir esse processo, mas o estado do Acre é onde tem uma queda da mortalidade infantil mais alta na Amazônia. Não sei se é reflexo disso, deveria ser feito um estudo sociológico, né, para verificar se isso teve impacto ou não nessa situação. Mas, e também eu vejo que esse projeto Rua do Povo foi um projeto anticíclico. Nós retardamos a crise. Enquanto em outras regiões a crise já estava instalada, esse projeto ia injetando renda no Estado. E o desemprego, ainda agora estava falando com o conselheiro Valmir, estive no interior, aqui próximo, interior próximo, não podia ir conversando com as pessoas, o nível de desocupação que nós estamos alcançando é preocupante. E as Ruas do Povo, ele teve essa função, né, de atacar a crise, que no linguajar econômico, claro, tem outros linguajares, se chama de processos anticrise, né, ou anticíclicos. E tem essa função também as Ruas do Povo. Lamento que nós não tenhamos acompanhado, e foi uma ousadia grande do Executivo, alertei na época aqui o Executivo Estadual que conduzia, de que nós não tínhamos condições institucionais, tanto no campo privado quanto no campo público, para fazer um projeto com essa ousadia. Mas fizemos, foi feito, e está aí. Eu não sei como é que nós vamos acompanhar os municípios sem condições de atender, né, de fazer as correções, mas está lá. E nós agora estamos julgando, depois de seis anos, o que foi feito naquele período. Por isso, a minha divergência, com todo respeito, conselheiro Valmir e os demais conselheiros, de que nós devemos solicitar da empresa as correções que devem ser feitas, que eu tenho certeza que as ruas estão lá, foram corrigidas e teve um impacto positivo. Foi bem lembrado aqui pelo conselheiro Antônio Malheiro que o voto, na verdade, do pleno é exatamente esse seu voto, que o único que sempre divergiu nesse voto e que pediu devolução foi o conselheiro Malheiro, mas todos os demais sempre votaram pela notificação da empresa para correção, pela aplicação de multa aos gestores. Outro não foi o voto do pleno. O conselheiro Malheiro era o único que pedia diferente a devolução. Conselheiro Nalu, como vota? Não, ela já votou? Não, desculpa, você já votou, né? Já. Pela multa de 3.570, sem devolução e irregularidade, não é isso? Irregularidade. Conselheira Dulcineia. Acompanho o voto do conselheiro Polanco. Conselheira Maria de Jesus. Eu também, presidente, eu acompanho o entendimento do conselheiro Polanco. Então, empatou? Está empate. E eu tive vários processos nesse sentido, né?
E o meu voto era no sentido de pela irregularidade E multa. e multa também. Então, eu acompanho o meu entendimento anterior. Então, aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro Polanco, vencido o conselheiro José Augusto, conselheiro Valmir e conselheiro Antônio Malheiro.